Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Deep Web Brasil. E hoje falaremos de um dos sócios do Pablo Escobar, o vulgo mexicano. José Gonzalo Rodrigues Gacha nasceu em 14 de maio de 1947. Também conhecido pelo apelido de El Mexicano, era um traficante colombiano que foi um dos líderes do notório cartel de Medellín junto com os irmãos Ochoa e Pablo Escobar. No auge de sua carreira criminosa, Rodrigues foi reconhecido como um dos traficantes de drogas mais bem-sucedidos do mundo. Em 1988, a revista Forbes o incluiu em sua lista anual dos bilionários do mundo. Primeiros anos. José Gonzalo Rodrigues Gacha nasceu em maio de 1947 na pequena cidade de Veráguas, perto de Pacho, no departamento de Cundinamarca. Ele vinha de uma família pobre de modestos criadores de porcos, e dizem que sua educação formal não foi além do ensino fundamental. Ele deixou a escola no início dos anos 1970 e mudou-se para Muso, Boyacá, o centro da exploração de esmeraldas na Colômbia. Lá ele começou a trabalhar com Gilberto Molina Moreno, que na época era chamado de Czar das Esmeraldas em Boyacá, como parte de sua segurança, desenvolvendo uma terrível reputação de assassino. À medida que foi subindo na hierarquia entre os homens de Molina, também conheceu traficantes de drogas. Em algum momento, Rodrigues Gacha decidiu que o negócio da droga era mais lucrativo e se tornou independente. Ele se mudou para Bogotá e se associou a Verônica Rivera de Vargas, uma traficante de drogas pioneira que era conhecida como a Rainha da Cocaína, pelo assassinato da família de sua principal rival. Rivera o apresentou a Pablo Escobar e ao traficante mexicano, Miguel Ángel Félix Gallardo. José Gonzalo Rodrigues Gacha. Ascensão do cartel de Medellín. À medida que começou a prosperar no negócio do narcotráfico, Rodrigues Gacha passou a comprar grandes quantidades de terras na região do Médio Madalena, no vale que faz fronteira com os departamentos de Antioquia, Boyacá e Santander. Depois de se mudar para Medellín em 1976, Rodrigues Gacha se associou à família Ochoa, Pablo Escobar e Carlos Leber, estabelecendo uma aliança que acabou se fortalecendo no que viria a ser conhecido como Cartel de Medellín. Os traficantes cooperaram na fabricação, distribuição e comercialização de cocaína. No final da década de 1970, Rodrigues avançou na hierarquia organizacional, abrindo caminho para novas rotas de tráfico através do México e para os Estados Unidos, principalmente Los Angeles, Califórnia e Houston, Texas. Costuma-se dizer que foi o primeiro a estabelecer estratégias de cooperação com cartéis do narcotráfico no México. Isso, junto com sua paixão pela cultura popular mexicana, música e cultura de cavalos, e seu gosto por linguagem chula, lhe valeu o apelido de El Mexicano, o mexicano. Ele possuía uma série de fazendas em sua cidade natal na localidade de Pacho com nomes de inspiração mexicana, como Cuernavaca, Chihuahua, Sonora e Mazatlán. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Rodrigues dirigia operações de tráfico de cocaína através do Panamá e da costa oeste Califórnia, dos Estados Unidos. Alega-se que ele ajudou a projetar uma operação de tráfico da Nicarágua que empregava o piloto Barriceal, que foi assassinado em 19 de fevereiro de 1986, após concordar em testemunhar contra o cartel de Medellín. Rodrigues Gacha baseou grande parte de suas operações em Bogotá e outras áreas na região de Cundinamarca, bem como na região do Médio Madalena. Foi Rodrigues quem primeiro fundou o Tranquilândia, um dos maiores e mais conhecidos laboratórios da selva, onde mais de 2.000 pessoas viviam e trabalhavam na fabricação e embalagem de cocaína. A história do contador, de Roberto Escobar. Ao se tornar um dos principais capitães do cartel em ascensão, Rodrigues Gacha começou a ter problemas com a guerrilha das Farc, principalmente devido ao fato de que o exército insurgente taxava algumas de suas plantações de coca e às vezes roubava alguns de seus homens. Quando a guerrilha M-19 sequestrou Marta Nieves Ochoa, irmã do colega traficante Jorge Luiz Ochoa, o cartel decidiu criar o que seria um dos primeiros grupos paramilitares de extrema-direita a combater a guerrilha, os Muertes Sequestradores Mas, movimento. Rodrigues Gacha se tornou um dos principais apoiadores econômicos do grupo. Ele logo se tornou o líder militar de fato do cartel e, graças à sua imensa riqueza, conseguiu formar a maior organização paramilitar do país, composta por cerca de 1.000 homens, todos treinados e armados, originalmente dedicados à sua segurança, mas logo se tornando um exército anticomunista dirigido especialmente contra as Farc e depois contra o partido político União Patriótica.
Assassinato de Lara em 7 de março de 1984. A polícia colombiana e a DEA destruíram o complexo de Tranquilândia de Rodrigues Gacha. Poucas semanas depois, em 30 de abril de 1984, o ministro da Justiça colombiano Rodrigo Lara, que havia lutado contra o cartel de Medellín, foi assassinado por homens armados em uma motocicleta. Em resposta, o presidente Belisario Betancur, que anteriormente se opunha à extradição, anunciou que extraditaremos os colombianos. Carlos Leder foi o primeiro a entrar na lista. A repressão forçou os Ochoas, Escobar e Rodrigues a fugirem para o Panamá por vários meses. Poucos meses depois, Escobar foi indiciado pelo assassinato de Lara e Rodrigues foi citado como testemunha material. Na tentativa de controlar a situação, Escobar, Rodrigues e os irmãos Ochoa se encontraram com o ex-presidente colombiano Alfonso López no Hotel Marriott da cidade do Panamá. A negociação fracassou após a notícia vazar para a imprensa, provocando a oposição aberta dos Estados Unidos a qualquer acordo de imunidade. Os anos finais de Rodrigues Gacha. O crescimento do império criminoso de Rodrigues Gacha permitiu que ele aumentasse sua fortuna, mas também lhe fez muitos inimigos. Em 1987, a animosidade começou com o cartel de Cali, seus sócios anteriores do MAS, quando ele tentou entrar no mercado de Nova York. A animosidade se transformou em uma guerra aberta de cartéis em 1988, movida principalmente pela vingança pessoal de Pablo Escobar contra Pacho Herrera. Como líder militar do cartel, Rodrigues Gacha foi fundamental em muitos assassinatos e outras ações violentas contra o cartel de Cali. Além disso, ele já estava em uma guerra aberta contra a guerrilha das Farc e já estava em uma cruzada contra o governo colombiano e a DEA. Seu esforço para juntar suas propriedades em sua cidade natal em Pacho com suas muitas terras na região central de Madalena logo o colocou em conflito com seus antigos aliados no negócio de esmeraldas, já que a região Esmeralda de Múzio estava no meio. Para garantir seu domínio sobre a terra, Rodrigues Gacha se envolveu em uma intensa e violenta luta pelo poder pelo controle das minas de esmeralda. Em 27 de fevereiro de 1989, ele ordenou que um grupo de 25 pistoleiros matassem o magnata Esmeralda Gilberto Molina, seu ex-chefe, que antes era considerado um de seus associados, junto com 16 outros indivíduos em uma festa na casa de Molina. Em seguida, foi atrás de sua ex-associada Verônica Rivera, a rainha da cocaína, que foi assassinada em Bogotá por pistoleiros sob seu comando, em 1º de julho de 1989. Posteriormente, ele detonou uma bomba nos escritórios da Tecminas em Bogotá, que foram propriedade de Victor Carranza, o novo czar Esmeralda, cujo sobrinho ele também ordenou o assassinato. El mexicano foi posteriormente acusado na Colômbia e nos Estados Unidos por seu envolvimento em uma série de assassinatos, incluindo o assassinato do presidente do partido de esquerda União Patriótica, Jaime Pardo Leal, em 12 de outubro de 1988, em retaliação aos ataques da guerrilha contra traficantes de drogas em a área das planícies orientais conhecida como Llanos Orientales. Tanto Pablo Escobar quanto Rodrigues estiveram implicados no assassinato de 18 de agosto de 1989, do popular candidato à presidência Luiz Carlos Galán, considerado provável eleito próximo presidente da Colômbia. Depois do assassinato de Galán, o mexicano passou a ter um papel menos ativo nos ataques terroristas ao cartel de Medellín. Repressão governamental e narcoterrorismo em resposta a uma onda de assassinatos relacionados às drogas. O presidente colombiano Virgilio Barco lançou uma ofensiva total contra os cartéis de cocaína e restabeleceu as extradições com os Estados Unidos. No início, o público colombiano apoiou de forma esmagadora a repressão de Barco, que foi anunciada horas depois do assassinato de Galán em 19 de agosto. O governo deu passos rápidos e sem precedentes contra os traficantes, confiscando casas caras, fazendas, aeroportos, laboratórios de processamento de cocaína e grandes quantidades de dinheiro e drogas. As autoridades realizaram buscas em todo o país e fizeram milhares de prisões. O cartel de Medellín respondeu declarando guerra ao governo e, nos 4 meses seguintes, os bombardeios se tornaram uma ocorrência quase diária e dezenas de pessoas morreram. Em outubro de 1989, o apoio público à repressão estava começando a diminuir e o governo decidiu concentrar sua atenção na captura de Pablo Escobar Rodrigues. No entanto, os dois homens conseguiram ficar um passo à frente da aplicação da lei e continuaram a financiar uma campanha de terrorismo retaliatório que ceifou a vida de centenas de políticos, juízes e civis.
As autoridades colombianas disseram que Rodrigues Gacha e Pablo Escobar planejaram um atentado à bomba em 8 de dezembro de 1989 contra a sede da Polícia Federal de Investigação em Bogotá, que matou 63 pessoas e feriu cerca de 1.000. Os dois homens também foram acusados de envolvimento no atentado à bomba de 27 de novembro de 1989 no voo 203 da Avianca, fora de Bogotá, que matou todas as 107 pessoas a bordo. Morte. No momento de sua morte, Rodrigues Gacha travava a guerra simultaneamente contra o governo colombiano, o cartel de Cali, a guerrilha das Farc, a DEA e os empresários Esmeraldas liderados por Victor Carranza. Todos eles começaram a colaborar para derrubá-lo. Sua organização foi infiltrada pelo cartel de Cali. Carranza e a guilda de Esmeraldas também forneciam relatórios de inteligência. Em agosto de 1989, o governo colombiano parou quando o filho de Rodrigues Gacha, Freddy Rodríguez Celades, foi preso durante um ataque do exército a uma das fazendas de Rodrigues Gacha, no norte de Bogotá. O suposto crime de Freddy, posse de armas ilegais, foi relativamente pequeno, mas a polícia o deteve por mais tempo do que a maioria dos prisioneiros não indiciados, na esperança de pressionar Rodrigues. Quando nenhum sinal de preocupação paternal emergiu, a polícia soltou Freddy e esperou. Jorge Velásquez, vulgo um navegante, informante colocado pelo cartel de Cali na organização de Gacha, revelou à polícia que o traficante estava em Cartagena das Índias protegido por 25 guarda-costas. Quando a polícia chegou lá, Gacha fugiu para Tolú de barco a motor. No destino, o traficante estava acompanhado por seu filho Freddy, Gilberto Rendon Hurtado, vulgo Mano de Ilca, o suposto homem número 8 do cartel de Medellín e que então controlava a rede de transporte de cocaína da costa do Caribe, 4 guarda-costas e o navegante. O navegante deu novamente informações sobre a localização de Gacha à polícia depois que ele saiu na noite de 14 de dezembro de 1989. Com essas novas informações, a polícia interceptou seu barco a motor e o colocou em um dos 2 helicópteros militares colombianos preparados para a ofensiva. Ao meio-dia de 15 de dezembro de 1989, 22 policiais, 17 dos quais eram da polícia de elite, embarcaram nos 2 helicópteros de artilharia e sobrevoaram El Tesouro, uma vila entre Coveñas e Tolú onde a polícia foi informada de que o alvo estava escondido. Ao falar pelo alto-falante, a polícia exigiu que Rodrigues Gacha se rendesse, mas Gacha e seus homens, disfarçados de trabalhadores rurais, esperaram a retirada da polícia. Mesmo assim, os 2 helicópteros continuaram sobrevoando a zona. Quando os fugitivos tiveram uma oportunidade, eles correram para um caminhão vermelho estacionado perto da aldeia e foram embora, sendo perseguidos pela polícia. Após várias tentativas infrutíferas de fuga da polícia, Freddy Gonzalo, armado com uma pistola 9mm, Gilberto Rendon e 3 outros guarda-costas desceram do caminhão e, enquanto corriam em direção a um grupo de árvores, se envolveram em um tiroteio com uma das aeronaves, durante o qual 2 dos fugitivos foram mortos por uma explosão da metralhadora montada no helicóptero. O helicóptero então pousou, 5 policiais de elite envolvidos em outro tiroteio com os fugitivos restantes, 2 guarda-costas e Freddy Gonzalo, eventualmente matando-os. Enquanto isso, o outro helicóptero perseguiu o caminhão com Gacha e um de seus homens dentro. Quando outra patrulha policial apareceu à frente na estrada, Gacha e seu guarda-costas pararam o caminhão, saíram dele e fugiram para uma plantação de bananas na beira da estrada. Os artilheiros abriram fogo para tentar detectar o paradeiro dos fugitivos na plantação. Gacha, armado com uma submetralhadora alemã, diminuiu o passo quando rasgou o couro cabeludo ao tentar passar por uma cerca de arame. Sentindo-se coado, ele disparou sua submetralhadora contra a aeronave, revelando seu paradeiro. Em resposta, a polícia disparou contra ele uma rajada da metralhadora montada no helicóptero, ferindo-o em uma das pernas e fazendo-o cair. Ele então foi baleado no rosto, matando-o. Seu último guarda-costas foi morto pouco depois. Os vizinhos deduziram pelo som das granadas e pelos estragos em seu rosto que o mexicano cometeu suicídio ao detonar uma granada contra sua cabeça. No entanto, a polícia confirmou que ele havia morrido com uma bala, citando o efeito destrutivo de uma bala de grande calibre e o fato de as mãos do mexicano não terem sido danificadas, o que teria acontecido se ele tivesse detonado uma granada. Funeral. Milhares de pessoas se aglomeraram nas ruas da cidade de Pasto para o funeral de Rodrigues Gacha no domingo, 17 de dezembro de 1989.
Moradores de Pacho disseram que ele doou dinheiro para reformar prédios, e alguns o viam como um benfeitor público. Cerca de 3.000 pessoas cercaram o cemitério porque o acesso ao funeral era limitado aos parentes. Um jornal estimou o número de lotados em 15.000. Cultura popular na série de TV Escobar, é o patrão del mal. Rodrigues Gacha é retratado pelo ator colombiano Juan Carlos Arango como o personagem Gustavo Ramírez El Mariachi. Na série dramática de suspense de TV de 2015, Narcos, produzida pela Netflix, Rodrigues Gacha é interpretado por Luiz Guzmán. Narcos segue o chefão do tráfico Pablo Escobar, interpretado pelo ator brasileiro Wagner Moura, bem como o cruel cartel de Medellín. Em 2013, baseado em uma série de TV de história real, Elisa é o mexicano. Chegamos ao final de mais um vídeo, amigos. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreve no canal e nos ajude compartilhando com os amigos.